eu tenho certeza que a gente vai tirar um ensinamento muito precioso dessa palavra aqui nessa noite. Então vamos lá? Livro de Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, e o seu nome era Jó. Ele era um homem íntegro e correto, que temia a Deus e se desviava do mal. Jó teve 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitos servos que trabalhavam para ele, de modo que era o homem mais rico de todos do Oriente. Seus filhos visitavam uns aos outros, e cada vez um deles fazia um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Passado o período dos banquetes, Jó os chamava para os santificar. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios de acordo com o número de todos eles. Pois Jó pensava: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E era assim que Jó sempre procedia. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e de passear por ela. O Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Na terra não há ninguém como ele. É um homem íntegro e correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que Jó teme a Deus sem intenções? Por acaso tu não os tens protegido de todos os modos, a ele, sua família e tudo que ele tem? Tu tens abençoado a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicam sobre a terra. Mas estende a mão agora e toca em tudo que ele tem, e ele blasfemará contra ti na tua face. Então o Senhor respondeu a Satanás: tudo que ele tem está sob o teu poder, apenas não estendas a mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Glórias a Deus por essa palavra, que a gente possa de fato aprender lições maravilhosas com a vida de Jó. Esse homem que era íntegro, que era reto, temente a Deus, se desviava de cometer o pecado, de viver em pecado. E Jó, ele nos ensina algo muito interessante que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite a respeito de algumas lições que ele nos ensina. Nós sabemos da vida de Jó, conhecemos muito bem a vida de Jó. Temos ouvido desde a infância, desde a escolinha dominical ali das crianças, histórias acerca da vida de Jó. É um livro muito precioso, é um livro muito rico e é um livro poético e que está resumido, podemos dizer, a vida de Jó está resumida aí nos 2 primeiros capítulos, que é escrito em forma de prosa, os 2 primeiros capítulos, e também os 8 primeiros versículos, ou 8 últimos versículos do capítulo 42. Esses capítulos 1 e 2, os 8 versículos do capítulo 42, eles resumem a vida de Jó e estão aqui em forma de prosa. Mas as demais partes do livro de Jó, os demais capítulos, são poesia. E aqui nós vemos que a palavra de Deus inicia falando que havia um homem na terra de Uz. E a gente vê inicialmente uma descrição muito simples a respeito de uma pessoa que se tornou tão grandiosa, tão importante na história bíblica, na narrativa bíblica, por causa da sua vida. Uma vida que, mesmo diante de tantas posses, de tantos bens, nós vamos ver que ele era uma pessoa muito simples, muito humilde e muito temente. E
talvez seja justamente esse o motivo pelo qual Jó tinha todas essas características e a principal delas, uma pessoa que se tornou admirado pelo próprio Deus. Nós aprendemos com a história de Jó que a integridade aí do nosso coração, ela promove a retidão do nosso viver. A integridade do nosso coração, aquilo que está dentro, ela é quem promove a nossa maneira de andar, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de caminhar, o nosso viver, o nosso comportamento, e não ao contrário. Não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. Não é a nossa integridade exterior que muda o que está em meu coração. Muito pelo contrário, é o que está em meu coração que muda a exteriorização aí dos meus atos. Então, no início a gente vê a descrição desse homem, logo após a sua história passa por um debate, né, por um diálogo entre Deus e Satanás, no momento em que Deus se reúne ali, eu não acredito que seja no céu, porque a palavra de Deus nos fala que Satanás ele não volta ao céu depois que Deus o expulsa, mas Deus está ali com os seus filhos, né? A palavra de Deus nos fala no versículo 6, certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Eu creio que sejam os anjos que estão ali em uma reunião com o Senhor nosso Deus. E Satanás então se aproxima e ali passa a ter um diálogo com o Senhor, desafiando aqui a Jó diante da sua vida, desafiando a Deus pelo fato de que Jó somente faz e vive da maneira como vive, somente tem as coisas que ele tem, porque Deus o abençoa sobremaneira, de uma maneira até sobrenatural. E Satanás então faz um desafio, tira tudo que ele tem, para que o Senhor possa perceber que ele te serve, que ele é obediente, que ele é esse homem íntegro, reto, honesto, temente ao Senhor, que se desvia do mal, justamente por causa das posses que ele tem, justamente por causa das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida dele. Tira tudo dele. E aí então o Senhor dá a Satanás essa permissão de tirar tudo que Jó possuía. Jó então permanece intacto em relação à sua fé. Jó em momento algum reclama, tira os seus olhos de Deus, tira o seu foco de Deus, deixa de viver integralmente para Deus. E aí Satanás mais uma vez volta diante do Senhor, aí já no capítulo 2, no versículo 1, onde os filhos de Deus estão mais uma vez reunidos e vem apresentar-se perante o Senhor, e Satanás também vem com eles mais uma vez. Por quê? Porque no capítulo 1, no verso 21, o que nós vemos? Que Jó, ele louva a Deus. Ele não reclama. Muito pelo contrário, ele louva e ele diz algo muito bonito. E orou: eu saí nu do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tirou, bendito seja o nome do Senhor. E aí o versículo 22 nos fala algo ainda muito mais interessante. Olha só, em tudo isso Jó não pecou, nem culpou a Deus por coisa alguma. Por que eu julgo isso como algo muito importante? Porque quantas vezes nós nos pegamos em situações difíceis da vida, em situações complexas, e olhamos para Deus com um olhar indiferente. Senhor, ontem era desse jeito e hoje é desse jeito. E muitas vezes nos pegamos no direito de questionar a Deus. Jó, de uma maneira muito sábia, muito piedosa, muito temente e temerosa, ele não julga Deus, ele não culpa Deus por causa da sua situação, muito pelo contrário, ele louva o Senhor. E aí, no capítulo 2, continua essa história, Satanás está mais uma vez diante do Senhor, e agora desafia a Deus para que possa tocar na vida de Jó. Deus então permite que ele toque na sua saúde, mas que não tire a sua vida. E isso é muito simples de entender, porque a nossa vida pertence ao Senhor. Ele é o Deus da vida, não Satanás. Satanás não tem poder nenhum sobre a nossa vida, mas Deus sim. Por isso Deus permite
que Satanás de alguma forma aflija a saúde de Jó, a vida de Jó, mas não permite que Satanás tire a vida de Jó, porque a vida de Jó pertence a Deus, assim como a minha, assim como a sua. Então, nós podemos destacar inúmeras lições na vida de Jó. E eu queria apresentar para você nessa noite algumas lições. A primeira delas, que a gente pode destacar aqui, a partir desse texto que nós lemos, é que cada um de nós podemos ser um instrumento de valor nas mãos de Deus. Eu e você podemos ser instrumentos de valor nas mãos de Deus. Nós vemos nos primeiros versículos, especialmente nos versos de 1 a 3, uma descrição muito interessante a respeito da pessoa de Jó. Uma descrição simples, mas muito completa ao mesmo tempo. Nós encontramos aqui, nos 3 primeiros versos, a descrição da pessoa de Jó, ou seja, havia um homem na terra de Uz. Nós vamos encontrar, em segundo lugar, a descrição do caráter de Jó, um homem íntegro e reto. Nós vamos encontrar, em terceiro lugar, a descrição da religião de Jó. Era um homem temente a Deus e que se desviava do pecado, que se desviava do mal. Nós vamos encontrar uma descrição da família de Jó. Ele teve 7 filhos e 3 filhas. E vamos encontrar também uma descrição das posses de Jó. Ele tinha família, ele tinha fazendas, ele tinha animais, ele tinha muitos servos ao seu dispor. E em sexto lugar, nós vamos encontrar a descrição da autoridade de Jó. Ele tinha muitos servos ao seu dispor, muitas pessoas que trabalhavam para ele. E por último, nós vamos encontrar a descrição do status social de Jó. Era o homem mais rico do Oriente. Era um homem muito poderoso. E com isso, nós podemos reparar, até mesmo no nosso dia a dia, o como as pessoas tratam umas às outras em relação à sua posição social, ao seu status, às suas posses, aos seus títulos, ao seu grau acadêmico, à sua intelectualidade, destacando muitas vezes aquilo que as pessoas possuem. Se nós formos considerar no dia de hoje, Jó seria uma pessoa muito querida, muito bajulada, talvez não pela pessoa que ele era espiritualmente, pela pessoa que ele era diante de Deus, mas por causa das coisas que ele tinha, por causa das suas posses. Mas com Deus, queridos, não é assim. Muitas vezes nós destacamos o status social, damos importância às posses e bens das pessoas, mas aos olhos de Deus não é assim. Aos olhos de Deus, a importância da pessoa está intrinsecamente na pessoa. Não está nos seus bens, não está no que possui, não está na sua posição, não está no status social, muito menos no grau acadêmico. Aos olhos de Deus, a importância de uma pessoa está no seu próprio valor. Está intrínseco na própria pessoa, no seu ser. Está na sua humanidade. Está em quem ele de fato é. O seu valor diante de Deus não depende das coisas importantes que você conquistou. O seu valor diante de Deus não depende das coisas importantes que você tem. O seu valor diante de Deus não depende das suas posses, não depende do seu status social, daquilo que você alcançou ou deixou de alcançar, mas o seu valor diante de Deus está simplesmente em quem você se tornou diante de Deus a partir de uma relação com Ele, a partir de uma vivência com Ele. Está nas experiências que você tem cultivado com Ele. O seu valor diante de Deus está no caráter que você tem desenvolvido depois que você passou a viver uma vida com Ele. E é justamente isso que Deus ressalta. Jó é um homem íntegro, Jó é um homem reto, Jó é um homem honesto. E é isso que Deus valoriza. A sua integridade, o seu caráter, o seu temor, a sua fé diante dele. Em quem você tem depositado a sua confiança? Você tem depositado a sua confiança nas coisas materiais, nas posses, nos recursos?
ou você tem depositado a sua confiança em Deus? Porque se nós depositamos a nossa confiança nas coisas, em um momento como este que o mundo está vivendo, nós já teríamos nos desesperado, nós já teríamos perdido a fé, já teríamos abandonado tudo, assim como temos visto muitas pessoas se desesperarem da própria vida. Por quê? Porque estão confiadas em pessoas, em coisas, em bens materiais, em posses, em riquezas. Mas nós nos gloriamos no Senhor, porque nós sabemos em quem podemos confiar. E Jó tinha confiança em Deus. Por isso, mesmo depois de perder tudo, ele continua louvando ao Senhor. E ele diz: eu saí nu do ventre da minha mãe, eu voltarei nu para lá, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos fala que em tudo isso Jó não pecou, mas ele permaneceu íntegro diante do Senhor. Por isso, querido, como isso pode ser útil para nós, né? Muitas vezes nos sentimos solitários, sozinhos, desprezados, derrotados, até mesmo humilhados. Mas para Deus você é um vaso de valor, principalmente depois que você reconhece que a excelência do poder está em Deus e não em nós. Amém? Olha só o que nos diz 2 Coríntios. Vamos lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, que nos diz o seguinte: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Podemos estar atribulados, podemos estar sofrendo pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então, nós temos esse tesouro em vasos de barro para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Então que você aprenda isso. Havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó. Uma descrição muito simples para alguém que se tornou um homem muito grande por causa da sua vida, por causa do seu exemplo de vida. Ele se tornou algo muito grande na história. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Eu queria chamar a sua atenção para essa descrição aqui, que aparentemente e inicialmente são dois pares de características. Primeiro, a descrição do caráter de Jó. Versículo 1, íntegro e reto. Então olha só, dois pares de características, íntegro e reto. E a segunda descrição é a descrição da experiência religiosa de Jó, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, primeiro nós encontramos um par de características para o caráter de Jó, homem íntegro e reto, homem íntegro e honesto, e encontramos um par de características para a vida religiosa de Jó, homem temente a Deus e que se desviava do mal. Alguns, muitas vezes, erroneamente associam a palavra integridade apenas à aparência externa, a reputação. Mas a verdadeira integridade, queridos, é um atributo do caráter humano, é um atributo do nosso coração, é algo que sai de dentro, é algo interior, referente à singeleza, à pureza do nosso coração e do nosso caráter. Então que a gente possa aprender essa primeira lição. Cada um de nós pode ser um instrumento de valor nas mãos de Deus, a partir do momento que nós entendemos que o valor, que o poder está em Deus e não em nós. E quando nós nos tornamos dependentes dele, nós vamos ser, de fato, instrumentos valorosos na mão do Senhor. Amém? A segunda lição que eu queria que você aprendesse nessa noite, e que falou muito no meu coração, é que a retidão da vida de Jó é o resultado da integridade do seu coração. Ou seja, a retidão de Jó é resultado da integridade interior e não o contrário. Né? Por que os pares de características de Jó, olha só que é algo interessante, por que os pares de características de Jó foram colocados dessa forma? Primeiro, o caráter, íntegro e reto,
E depois a experiência religiosa, temente a Deus e que se desvia do mal. Será que significa que o caráter é mais importante do que a experiência religiosa? Será que é isso que o autor quis dizer? Eu não creio que seja. Eu creio que estão colocados dessa forma simplesmente porque a religião verdadeira, a religião imaculada, a pura religião, o cristianismo, Jesus, né? Temer a Deus tão somente é aquela que promove o caráter. A religião verdadeira é aquela que promove o caráter. Então não significa que o caráter vem primeiro, a descrição a respeito do caráter vem primeiro porque é mais importante. Não, porque a religião, a bíblica, né? Ela transforma o caráter, ela enaltece o caráter, ela enobrece o caráter. Então, quando somos de fato transformados pelo Cristo bíblico, nós temos o nosso caráter transformado. Então, Deus opera em nós não é de fora para dentro. Deus opera em nós de dentro para fora. Então, Ele trabalha em nosso ser através da sua palavra, através do Espírito Santo do Senhor que nos alcança e começa a transformar a nossa vida conforme Romanos capítulo 12 vai nos falar, especialmente no versículo 2, que ele renova a nossa mente e com isso renova também a nossa fé, conforme Efésios 2, que vai nos falar inicialmente que nós estávamos mortos. E ele então nos ressuscita para uma nova vida em Deus. Então, a religião bíblica ela transforma o caráter. Homem íntegro e reto, o efeito, o resultado. Resultado e efeito de quê? Da causa. Qual é a causa? Temente a Deus e que se desviava do mal. Então, por que Jó era temente a Deus? Porque Jó se desviava do mal. Ele era um homem íntegro e reto. Íntegro é uma característica daquilo que é incorruptível. É uma característica daquilo que é absoluto. É a condição interior do coração. É a condição singela do nosso coração. Provérbios, capítulo 11. Vamos lá em Provérbios? Provérbios 11, 3 nos fala o seguinte: a integridade dos corretos ou dos retos os guia. A integridade dos corretos os guia. Então, reto e retidão é aquele que é justo, é aquele que é verdadeiro, é aquele que é honesto, né? Descreve o comportamento externo, os atos, a maneira como nós vivemos, como nós caminhamos, andamos, como o caráter interior se manifesta para fora. Provérbios capítulo 14, versículo 2, vai nos falar algo muito interessante também. Olha só, quem anda em retidão, ou seja, quem é reto diante do Senhor, quem anda em retidão, teme o Senhor, mas o perverso em seus caminhos o despreza. Primeiro íntegro, depois reto, porque a integridade é o resultado, porque a retidão é o resultado da integridade interior. Primeiro o coração, depois os atos. Primeiro por dentro, depois por fora. Não é verdade? A integridade do coração é que promove a retidão do nosso comportamento. A retidão, a integridade do nosso coração é que promove em nós um caminho reto. É aquilo que nos leva a caminhar de conformidade com a vontade de Deus. E como nós temos dificuldades para entender essas coisas, né? Nós temos a tendência de concentrar os nossos atos tão somente na religião exterior. E nós erramos quando nós fazemos isso. Nós muitas vezes temos a tendência de querer exteriorizar e de mostrar excessivamente os resultados dos nossos atos e de exteriorizar muitas vezes até de maneiras equivocadas, preocupando-se apenas com o que pode, com o que não pode, com o que é pecado, com o que não é pecado, e se nos tornamos uns ativistas religiosos. Então nós temos que entender que concentrar a nossa religião apenas nos atos exteriores é algo equivocado. A Bíblia quer nos mostrar aqui, através da vida de Jó, que a vida exterior ela é resultado de uma vida interior com Deus. É resultado de uma vida que começa no coração.
Conforme os Provérbios 4:23, que nos fala que tudo flui do coração. Primeiro íntegro, então, como resultado da integridade interior, a retidão na vida, a retidão no comportamento. Quantas vezes nós vamos encontrar na palavra de Deus figuras, expressões, declarações para nos convencer que não é a retidão do comportamento que promove a integridade interior, senão o contrário, né? A integridade interior é que promove a retidão do comportamento. Então essa é uma lição, queridos, que nós precisamos aprender em nossa vida. Em nossa religião, em nosso cristianismo, em nossa vida prática diante de Deus. Nossa vida prática diante de Deus. Primeiro sendo temente a Ele. Primeiro sendo honesto com Ele. Íntegro com Ele. Deus não muda a pessoa de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Deus primeiro alcança o coração, consequentemente a pessoa exterioriza o amor de Deus através dos seus atos. Olha o que nos diz o Evangelho de Marcos. Vamos lá no Evangelho de Marcos, capítulo 7, verso 15. Marcos 7, 15, nos fala o seguinte: fora do homem não há nada que, entrando nele, possa torná-lo impuro, mas o que sai do homem, isso o torna impuro. Olha os versos 18 a 23. Jesus lhes respondeu: então vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que entra de fora no homem não pode torná-lo impuro? Porque não entra no coração, mas no estômago, e depois é expelido. Assim Jesus declarou puros todos os alimentos. E prosseguiu: o que sai do homem é que o torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância e insensatez. Todas essas coisas más procedem de dentro do homem e o tornam impuro. Entenderam? Mateus capítulo 7, verso 20 vai nos falar que pelos vossos frutos os conhecereis. Então, olha só que interessante, o versículo 1 nos fala: havia um homem na terra de Uz, algo muito simples, cujo nome era Jó, um homem íntegro e reto. A sua vida exterior era resultado da sua vida interior. A sua vida exterior era resultado daquilo que ele tinha dentro do seu coração. Amém? Em terceiro lugar, a terceira lição e última que a gente vai aprender nessa noite, e que também, de alguma forma, falou muito, mexeu muito com o meu coração, é que nós precisamos aprender a trabalhar mais o que está por dentro. Sabedores agora, com a segunda lição, de que aquilo que eu faço, os meus atos, aquilo que eu venho exteriorizar com as minhas ações, com as minhas palavras, com o meu viver, é resultado da integridade do meu coração, é resultado daquilo que está dentro. Eu preciso, em terceiro lugar, aprender a trabalhar mais o que está aqui dentro. Eu não estou dizendo que a expressão do exterior não tem importância. Eu não estou dizendo isso. Mas eu quero compartilhar com você nessa noite é que nós devemos valorizar mais o que está dentro. Nós precisamos aprender a valorizar mais a nossa experiência cristã, a nossa vida com Deus, a nossa intimidade com Ele, a nossa espiritualidade, a nossa vida de santidade. Nós precisamos aprender, irmãos, a desenvolver a nossa santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Por isso, nós precisamos aprender a desenvolver a integridade do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma. Jesus disse que a árvore boa não produz frutos maus, que a árvore má não produz frutos bons, ou seja, os frutos são resultado daquilo que tem na raiz, daquilo que é da natureza da árvore. Olha só Mateus capítulo 7. Vamos lá ver o que nos diz justamente a respeito disso que estamos falando. Mateus 7, 16. Pelos frutos os conhecereis.
Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros ou figos de plantas com espinhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má dar frutos bons. Então a gente precisa aprender, por isso, para poder transformar os frutos, nós precisamos nos concentrar na raiz. Nós precisamos nos concentrar naquilo que dá vida à árvore, naquilo que gera os frutos. E é justamente a raiz da árvore. Muitas vezes nós nos concentramos muito nas folhas, na beleza exterior, assim como a palavra de Deus nos fala dos sepulcros caiados, embelezados por fora, mas que por dentro, podridão. E muitas vezes nós nos concentramos muito nas folhas, nos galhos, e nos esquecemos da raiz. Não há como ter bons frutos, galhos bonitos e floridos, se não cuidarmos primeiro da raiz. Muitas vezes não estamos atentos, tão atentos e preocupados com os frutos que nós queremos ver, porque não cuidamos justamente da raiz. Precisamos aprender que cuidamos dos frutos, das folhas, cuidando da raiz. A vida cristã, então, começa por fora, começa por dentro, se expressa por fora, mas nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que é extremo demais. Porque nós temos aqui nessa situação dois extremos muito perigosos. Um extremo é aquele que diz que você tem que cuidar do seu comportamento, preocupar-se tão somente com os resultados, somente dele, está tão preocupado com isso que fica fissurado. Isso pode, isso não pode, é pecado, não é pecado. Eu vou fazer mais e mais e mais para as pessoas verem que eu faço. Estou preocupado com resultados e aí nós nos tornamos, como disse inicialmente, ativistas religiosos. E nos tornamos religiosos. E não é isso que a religião bíblica nos ensina. Porque olha só, Tiago capítulo 1, nos fala aqui no verso 26. Tiago 1, 26. O que é a verdadeira religião? Se alguém se considera religioso e não refreia sua língua, engana seu coração e a sua religião é inútil. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades, não se deixar contaminar pelo mundo. Se nós não estamos praticando isso, a nossa religião é inútil. Por isso que nós temos que tomar cuidado com os extremos perigosos. Cuidar tão somente do comportamento, preocupar-se tão somente com os resultados, com aquilo que pode, não pode, é pecado, não é pecado. Estão olhando, não estão olhando, o resultado é bom, o resultado é ruim. Com isso, nós nos tornamos religiosos. Nos concentramos naquilo que é exterior, colocamos todas as nossas forças nas folhas e nos frutos e nos esquecemos da raiz. E aí o que vai acontecer? Peso na consciência, culpa. Vamos criar um espírito crítico em relação às pessoas. Nos tornaremos julgadores das pessoas. Por isso temos que tomar cuidado quando nos cuidamos tão somente daquilo que é exterior. O outro extremo muito perigoso é aquele que diz que na vida cristã o que importa é o que está dentro do coração. E aí a gente diz até um discurso muito bonito, né? Ah não, Deus sabe da minha vida, Deus conhece o meu coração, Deus sabe como eu estou com Ele. Muitas vezes, não precisa eu ficar fazendo as coisas para as pessoas, não precisa eu agir com bondade, com misericórdia, com compaixão, não preciso praticar as atividades na igreja, não preciso ajudar ao próximo, porque Deus conhece meu coração e isso basta, é o suficiente. E aí a gente precisa também tomar cuidado com esse extremo, em achar que o que importa é tão somente o que está no coração. E aí nós falamos, não importa o que faz ou deixa de fazer, o que importa é que Deus sabe o que está aqui dentro. A religião imaculada, verdadeira, a religião bíblica, é aquela que nós nos colocamos diante de Deus, assim como Jó, homem íntegro, reto,
honesto. E por que ele era assim? Porque ele era temente a Deus, porque ele se desviava do mal. É o que nos diz aqui o verso 1. O verso 8 vai nos falar também que o Senhor diz a Satanás: observaste o meu servo Jó? Na terra não há ninguém como ele. É um homem íntegro e correto que teme a Deus, que desviava do mal. Ô irmão, imagina só Deus olhar do céu para você e falar: não há na terra ninguém como aquele servo. Que bênção. E Jó, mesmo diante de tudo que ele perdeu, ele continuou íntegro, ele continuou temente a Deus, ele continuou temeroso. Lá no capítulo 2, mesmo depois do versículo 7, onde Satanás fere Jó com feridas malignas, da sola dos pés ao alto da cabeça, e aí ele se senta em cinza, pega um caco, começa a se raspar, sua mulher amaldiçoa a Deus, diz a ele: amaldiçoa esse Deus e morre. E aí Jó, mais uma vez, no final do verso 10, em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. E por quê, irmãos? Porque ele era um homem íntegro e reto, porque era temente a Deus e se desviava do mal. Jó se preocupava com o que estava aqui, mas Jó se preocupava com as suas ações, Jó se preocupava com as suas palavras, Jó se preocupava com a sua vida diante de Deus, diante dos amigos que foram visitar Jó, que o acusaram, que apontaram para ele, e Jó ainda assim continuou honesto, reto diante do Senhor. E muitas vezes esses extremos em se preocupar tão somente com o exterior, ou se preocupar tão somente com o interior, como disse, são extremos perigosos, são os enganos que nos levam a viver uma vida indigna diante de Deus. Porque o pecado começa lá dentro. Antes de ser exteriorizado, já se pecou no coração. Então vamos aprender a usar mais o coração, a usar mais a nossa mente, a usar mais a nossa alma, a cuidar mais da raiz, para que nós possamos, de fato, nos tornar íntegros, retos, honestos diante do Senhor. Amém? Retidão, referência ao comportamento. Integridade, referência à condição do coração. Jó era um homem reto em sua vida e comportamento, porque dentro ele era íntegro diante de Deus. Amém? Que Deus abençoe, viu? Que Deus te abençoe nessa noite. Que Deus continue aí a falar ao seu coração, que Ele possa aplicar essa palavra aí no seu coração e nós possamos continuar louvando a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz. Deus não perdeu o controle, Ele continua no controle da sua vida, Ele continua no controle da história, Ele continua no controle do mundo, Ele continua no controle da nossa nação, da nossa cidade, da sua vida, da sua família. Amém? Jó permaneceu firme, Jó permaneceu reto, Jó permaneceu confiante. Não perca a sua confiança, não perca a sua fé, continue firme. Em breve nós estaremos todos juntos novamente, reunidos em corpo, em presença, porque em espírito nós já estamos. Amém? Vamos orar? Ora comigo mais uma vez nessa noite, agradecendo a Ele por esse privilégio que nós temos de estar aqui reunidos. Que Deus te abençoe. Obrigado por você ter continuado conosco aí até esse momento. Nós temos aqui mais de 40 casas conosco, né? Que Deus abençoe. Cada igreja representada aí dentro da sua casa, dentro da sua família. Que nós possamos, depois que voltar a praticar os cultos aí presenciais, continuar com esse desejo de nos reunir em casa, em família, para orar, tá? Para ler a palavra. Tá bom? Deus te abençoe. Vamos orar? Fecha seus olhos aí, curva sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus e agradecer por esse momento maravilhoso que Ele nos concedeu. Deus Santo, louvado seja o Teu santo nome, Pai, por este momento que o Senhor nos concedeu, por esta palavra, Deus, que falou aos nossos corações. Pai, o Senhor sabe como o Senhor falou comigo nesses dias, como o Senhor usou cânticos, ó Pai, louvores, ó Pai, entoados
e que adentrou ao meu ouvido, ao meu coração e que falou grandemente em minha vida. Um deles, ó Deus, foi um louvor que nós vamos colocar aqui logo mais, para que a sua igreja, onde estiver aí reunida, possa cantar juntamente conosco. O Senhor falou comigo, Pai, a respeito da vida de Jó. O quanto esse homem, mesmo diante de tanta tribulação, de tanto problema, de tanta angústia, sofrimento, falta de saúde, perdeu todos os seus filhos, os seus bens, ele permaneceu reto. E o Senhor, Deus Santo, fez maravilhas na vida de Jó e através da vida de Jó. Pai, que nós possamos ser Jó nesse momento que nós estamos passando. Que nós possamos ser Jó na nossa casa, que nós possamos ser Jó no nosso serviço, que nós possamos ser Jó nas ruas, na nossa vizinhança, que nós possamos ser Jó, meu Deus, onde quer que nós andemos. Nos ajuda, Pai, a sermos Jó. Que nós possamos multiplicar Jó, Pai, por esta humanidade, para que nós possamos compartilhar com as pessoas a verdadeira religião, a religião bíblica. Cristianismo que enaltece o nosso caráter, que enobrece o nosso caráter, que exalta o nosso caminhar quando nos encontramos contigo e temos uma vida íntegra, reta, honesta diante do Senhor. Obrigado, Deus, por essa palavra, que o Senhor possa aplicar em cada coração nessa noite. E que nós possamos, de fato, viver, ó Deus, essas 3 lições que o Senhor falou conosco nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós vamos ouvir aqui uma música, nós vamos nos despedindo, tá bom? E eu queria pedir que você, aí da sua casa, possa estar cantando e nós vamos nos despedindo então com essa música, tá bom? Nós falamos aqui da vida de Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, e que você possa então aprender com a vida de Jó, tá bom? Que você possa agora cantar com a sua família e que nós possamos estar agora nos despedindo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, onde quer que você esteja. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Ele, porque Ele é bom. Amém? Vou voltar aqui a música para que a gente possa cantar aí, tá bom? Canta aí na sua casa, canta aí com a sua família, amém? A casa da gente nunca foi tão importante. Só um minuto. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, tá? Fica com Deus. Canta aí com a sua família. Louva a Deus. Como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus que morre. Que Deus te abençoe.